O programa Cidade Aberta retorna na sua TV Cidade, canal 14, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Recentemente, no restaurante Parque dos Pinheiros, no Almoçando com a Six aqui em Farroupilha, o Almoçando com a Six, que acontece em todas as quintas-feiras, o tema foi sobre mídias eletrônicas nas organizações e as suas implicações legais. A expositora, a palestrante do dia, foi a doutora Melissa Martins, da Bianchi Advocacia, escritório de advocacia Bianchi, aqui no nosso município. E nós estivemos presentes e acompanhando também a explanação, e depois conversamos com a doutora Melissa Martins sobre mídias eletrônicas nas organizações e suas implicações legais. Pois é, hoje em dia a gente está com o celular, com as redes sociais, no ambiente de trabalho, pode, não pode? A doutora Melissa explica melhor sobre esta questão. A disciplina ela é feita por meio de regramentos, né? Normas, manuais de conduta e políticas internas de segurança de tecnologia para o uso dessa ferramenta, que é indispensável hoje. Eu entendo que, embora existam ainda empresários que prefiram evitar o acesso, eu entendo que ele é necessário. Então, é bom ter boas políticas internas. Ou seja, as empresas, as organizações precisam ter um manual, regras previamente definidas para evitar problemas lá à frente. Exatamente, porque no momento que a gente tem regras claras, facilita a compreensão de todos, eu posso fiscalizar melhor e eu também, se for o caso, aplicar a sanção devida no empregado que fugir à conduta previamente estabelecida. Na prática, como o empregador pode fiscalizar, controlar as ações do empregado com relação às mídias sociais? Essa fiscalização ela pode ser feita de várias maneiras, mas em princípio é sempre ter bem em mente de que qualquer método que seja escolhido pelo empregador seja dado ciência ao empregado. Então, por exemplo, acessos a redes sociais. Se eu não quero que ele faça isso durante a jornada de trabalho, eu vou deixar bem claro que é proibido e posso fiscalizar através de monitoramento eletrônico. Eu monitoro desde o e-mail corporativo até os acessos que o empregado tem utilizando o computador que é fornecido pelo empregador. Se fala na definição de regras claras, por exemplo, porque redes sociais daqui a pouco podem ser uma ferramenta de trabalho. Depende do setor da empresa. Vai depender do setor. Por exemplo, setores administrativos hoje usam muitos aplicativos, desde o WhatsApp até o Skype, para se comunicar internamente e às vezes externamente, com clientes também que utilizam essa mesma ferramenta para comunicação. Acelera o processo, na verdade. Então, se isso é feito com consciência dentro da jornada de trabalho, eu não vejo o problema. O problema está se essa pessoa começar a utilizar essa mídia para acessar clientes fora da jornada de trabalho. Então, por isso a necessidade das regras e de um regimento interno, de um manual, enfim, de que as pessoas saibam quais são os seus limites para que possa respeitá-los e aí, se a conduta ou o mau procedimento vier a ocorrer, essa pessoa sofrer a sanção que o empregador entender justa. O correto é, então, o empregador deixar as regras claras, definidas quando da contratação do profissional. Quando da contratação. E se hoje ele não possui uma regra, uma política de tecnologia na empresa dele, ele pode impor hoje, desde que explique para o funcionário, esclareça e que o funcionário receba um termo e que ele saiba, então, como ele vai proceder daqui em diante. Quando o mau uso das redes sociais por parte dos empregados pode causar uma demissão por justa causa ou originar uma demissão por justa causa? A justa causa é uma coisa que realmente ela tem que ser muito grave, né? Ela tem que vir acompanhada de prova cabal e robusta de que ela aconteceu, né? E essa prova, geralmente em se tratando de mídia eletrônica, por óbvio, ela vai vir do computador, de um IP, né? Vão ter que ser feitas apurações e levantamentos em cima, buscas naquela máquina, né? Então, por isso, o essencial é que o empregador tome todas as cautelas possíveis. Então, se ele avisou o funcionário que ele está sendo monitorado, automaticamente qualquer acesso àquela máquina
e aos e-mails que foram enviados, que foram recebidos e as redes sociais que foram acessados, ele vai ter como conseguir essa prova, né? Mas justa causa é sempre uma coisa muito grave e que tem que ser feito por uma sindicância interna, tem que ser levantado para que se não cometam injustiças. Há casos aqui na Justiça do Trabalho em Farroupilha em que a questão do mau uso das redes sociais tenha causado alguma reclamatória trabalhista? Sim, tem. Nós não temos bastante na Justiça de Farroupilha, mas no nosso tribunal tem bastante justa causa confirmada de instâncias inferiores, enfim, de varas do trabalho que o tribunal mantém, né? Porque foram fatos graves, porque para um empregador chegar numa justa causa, é porque o empregado realmente ele extrapolou da confiança que foi conferida da assinatura dos contratos de trabalho. Bom, quando tem um contrato de trabalho, via de regra, o empregador coloca as regras e caberá ao empregado, depois que ele assinar o contrato de trabalho, seguir piedosamente o que está ali colocado. É a disciplina da empresa, né? Cada empresa, cada corporação tem as suas regras e cabe ao funcionário, sim, seguir essa disciplina, né? E a orientação que for dada. Obviamente que toda a orientação que vier do empregador, ela tem que estar dentro das normas da empresa, mas também dentro da lei, dentro das regras do instrumento coletivo, que nenhum desses pode ser violado sob hipótese nenhuma. Doutora, para concluirmos, é importante deixar como orientação, então, que os empregadores busquem atentar cada vez mais para a disciplina das redes sociais? Exatamente. Isso tem que fazer parte da gestão do empresário, da gestão do empregado. Ele tem que gerir a sua política de segurança interna e gerir a tecnologia também, o uso dessas ferramentas. Ok, obrigado, doutora Melissa Martins, da Bianchi Advocacia, falando sobre mídias eletrônicas nas organizações e suas implicações legais, que foi recentemente tema de palestra no Almoçando com a SIX, aqui em Farroupilha. Voltando ao assunto do programa Cidade Aberta de hoje, eleições, o nosso convidado é o professor Fábio Beltrame, ele é doutorando em Direito Público na linha da Filosofia Política e também o professor Fábio trabalha na Faculdade Senec aqui em Farroupilha, é professor da Faculdade Senec, do grupo Senec, o nosso CESF, Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, que agora se denomina como Faculdade Senec. Professor, ainda falando sobre eleições, e a gente poderia falar aqui no aspecto universal, sobre a democracia, enfim, mas após tudo que o senhor discorreu também ao longo do programa, e teríamos muito para falar ainda, em meio a toda esta situação, como nós podemos orientar, como que o cidadão pode se comportar e de que forma ele também pode escolher o seu voto, ter o seu voto de uma forma mais identificada com o processo democrático? É uma situação deveras complicada essa, né? No entanto, o que poderia pontuar alguns fatores relevantes numa tomada de decisão importante como essa, né? Primeiro, né, qual partido o candidato que tu almeja votar representa, é filiado. Que essa é uma questão no Brasil, que o Brasil ainda tem que, eu julgo no meu ponto de vista, né, ter uma certa evolução, que é o voto lhe representa o que aquele partido representa, em tese. Agora o cara não pode mais ficar pulando partido, a cadeira agora é do partido, entende? Então, analisa as disposições que o partido prega, entende? Como a gente falava antes, em cidade pequena, a gente sabe que isso é difícil. Que a pessoa vai votar, principalmente a nível de vereador, aquela pessoa que é mais próxima a ela, que melhor, vamos dizer, representa enquanto alguma classe específica, que possa trazer alguns benefícios específicos para aquela classe. Mas isso é muito importante, não deixe de analisar os partidos. E outro, sim, agora a gente temos a lei da ficha limpa, né? Então, em última análise, a ideia é que os candidatos tenham uma conduta não somente no aspecto ético, que é o mínimo, né? Mas que também tenham efetivamente toda a sua pauta juridicamente correta, né? Então, isso é algo a se verificar. A sua tomada de decisões, isso é algo a se verificar, de um candidato, né? Claro, a gente está pregando aqui a pureza do candidato, que o cara seja um semideus,
Talvez não vamos conseguir isso. Não, isso não existe a nível político e nem a nível social. As pessoas têm seus problemas, enfim, seus dilemas morais, dilemas jurídicos, mas que se verifiquem essas circunstâncias. Isso é importante se verificar. Uma coisa que se leva muito em questão é a ideia do carisma, mas o carisma é só um fator, entende? A pessoa carismática é uma pessoa que atrai multidões, uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, mas isso é um fator. É um entre tantos. É um entre tantos, né? O voto não pode ser decidido no quem ri mais e quem ri menos. Ou quem é mais fechado, quem é mais... Eu não posso julgar dessa maneira a minha escolha, não pode se pautar nesse ponto. A escolha tem que pautar efetivamente em programas, né? A questão programática do partido, a questão programática do candidato, né? Porque se eu tenho um programa definido, eu tenho o quê? Eu tenho critérios objetivos de cobrança. Tendo critérios objetivos de cobrança, efetivamente eu posso exercer o meu direito subjetivo de cobrar. Falaste isso, pautou estes pontos, né? Por isso que a gente brinca, né? Uma brincadeira. É difícil confiar, acreditar em candidato que vem com livros de promessas. Uhum. Quando a graça é demais, até o santo desconfia. O livro de promessas, meu amigo, tipo, foca em meia dúzia de coisas, entende? Elege, escolha. Prioridades, entende? Dê prioridades. Bom, eu vou trabalhar com esse ponto representativo mais específico do comércio, esse ponto mais representativo. É óbvio que tu vai ter que votar todas as demandas, né? Tu não vai poder se eximir porque o teu programa político foi A, B, C ou D. Tu vai ter que votar A, B, C ou D quando for eleito. No nosso caso aqui, vereador ou prefeito, tu vai ter que decidir tudo isso. O prefeito já é mais amplo, no cargo do executivo a gente tem que pensar num ser mais magro, por isso que são menos, né? Mas no caso do vereador. Mas, dizendo para o eleitor isso, perceba, né, ou tente captar, se possível, se estiver obscuro no candidato, tente captar nele quais são efetivamente as suas demandas, quais são efetivamente o seu programa político. Né? Visualize os critérios objetivos de cobrança. Que aí você pode cobrar, entende? É muito difícil fazer cobrança no candidato. E outra, né? Tente perceber no candidato efetivamente aqueles que estão mais preparados a nível local. Né? A nível de legislação local, de conhecimento de suas funções locais, porque é isso que o vereador... do conhecimento das demandas locais da sua população. Exatamente. Não tem sentido ao eleitor fundamentar o seu voto, justificar o seu voto num programa, numa promessa de um candidato que não é da esfera dele fazer, que é da esfera estadual, que é da esfera federal. Entende? Então ele vai trazer aqui a brigada militar, mas isso não é a esfera dele. Entende? Ele pode articular politicamente com o seu partido, não tenha dúvida disso, mas não fundamente o seu voto exclusivamente disso, porque isso não é a esfera dele. Entende? Claro, aí vem aquela questão, mas o eleitor muitas vezes não tem noção do que faz um vereador, né? Porque a gente não tem a criação política dentro das escolas. Isso a gente poderia falar aqui o porquê. Foi essa época do SPB, Organização Social e Política Brasileira. Nós podemos aqui devagar, né? Por porquê disso tudo, mas o que eu poderia sugerir são isso. Né? O voto do coração é muito bonito, a gente vê, né, a pessoa... Mas ele vai e passa. Mas o voto do coração ele vale a mesma coisa que o voto da razão. E Tieto tem razão, então vota pela razão, né? Sim. Entende? Se existe uma coisa que nos diferencia, né, é que nós somos racionais. Certo. Então utiliza, de Aristóteles, né? Utiliza isso, tio. A teu favor. Entende? Outro fator importante, me parece, professor Fábio, a gente sabe que a política a corrupção está enraizada dentro da política, como daqui a pouco possa também estar presente em outras organizações, enfim, empresariais, como queira. Mas o que chama a atenção é que se tem o político que é corrupto, tem o eleitor que também se sujeita a isso. A compra de votos, né? Então, acho que o eleitor também tem um papel. Para lá, o meu voto tem preço? Será que tem preço o voto? Você acha que o seu voto tem preço? Eu acho que não. O meu voto é meu voto. Eu vou votar, posso errar. Não significa que eu tenha que votar para acertar sempre, mas eu posso errar. Agora, vender o meu voto, eu votaria em A, mas vem cá, o B chegou e me ofereceu que tal benesse, tal situação, pagou a minha conta, fez aquilo, vou votar no B. Não dá para construir uma democracia assim, né? Não, desse jeito, efetivamente, não tem como. Mas ainda que tu
ainda que o eleitor não confie na classe política e utilize daqueles argumentos, e bom, pelo menos nesse exato momento eu estou me beneficiando, te lembra, faz esse exercício, né? O eleitor tem que fazer esse exercício. Para chegar a um voto universal, foram anos de lutas, foram séculos de lutas. Foram séculos de lutas, foram muito sangue derramado, muita modificação de conjecturas políticas para tu chegar ao ponto do voto universal. Voto universal, igualitário, com o mesmo peso. Né? Uma vez no Brasil não se votava por renda. Certo. Uma vez no Brasil as mulheres não votavam. Estavam alienadas do processo. Do processo eleitoral. Entende? Então, valoriza isso. Valoriza isso. Isso é uma construção. Mas eu tenho só 20 anos, eu não vi. Mas isso é uma construção de ti enquanto humanidade. Entende? Tu vive numa conjectura racional de humanidade. Tu não pode regredir, tu não pode permitir que se regrida. Entende? Então, efetivamente, não existem argumentos lógicos para se vender o voto. Não existem argumentos lógicos para se vender o voto. Esse argumento do benefício imediato, né, um argumento utilitarista de benefício imediato, depois ele se derruba porque vão fazer o exercício universal. Daí. Se todo mundo vender o seu voto. O que aconteceria? Exato. Nesse momento eu estou me beneficiando, nesse momento imediato. Mas universalizando essa máxima, sempre que eu quiser algum benefício, posso vender meu voto. Se todo mundo vender o seu voto, que tipo de classe política eu vou ter? Entende? Que tipo de classe política eu vou ter? Mas a classe política já é ruim. Ok, mas então vamos mudar, né? Entende? Certo. Bom, professor, eu quero lhe deixar com a palavra final. Estamos chegando ao final do programa Cidade Aberta, os últimos 2 minutos. Fique 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Fique à vontade, então, para as suas considerações finais dentro desse tema, eleições, o eleitor indo votar no próximo domingo, nesse domingo, democracia, importância. Fique à vontade para as suas conclusões. O que a gente espera, né, Leandro, é que pelo menos se tenha um grau de respeito mútuo entre as pessoas ali, né? Que as eleições decorram sem violência, que as eleições decorram de uma maneira tranquila, né? Certo. Por mais que o Brasil esteja polarizado, né, que se tente passar por cima dessa polarização nesse momento, entende? Que o eleitor vá às urnas com tranquilidade, né? Ele vá confiante no seu voto e que depois ele faça a prestação, que ele cobre, né? Que ele cobre do seu candidato. Hoje em dia tem a obrigatoriedade dos portais de transparência, então que o eleitor acesse isso. Não, mas as pessoas não têm internet, não têm... Ok, mas que se tente fazer alguma forma de cobrança, entende? Não simplesmente vota e esqueça seu voto. É aquele clássico exercício, para quem tu votou no deputado na última eleição, as pessoas não sabem, porque ele votou para o senador. Senador, pô. Senador, deixa eu pensar, Não lembrei. As pessoas não sabem disso. Isso é importante. Essa consciência política, essa consciência crítica, é de veras importante numa democracia. Um regime democrático, um regime republicano democrático, só se sustenta quando a população é política, é politizada e é politicamente crítica. Senão a tendência da população é ser manipulada. Certo. Entende? Então, isso que dá para deixar ali como último... O lembrete aí, né, é que compareçam às urnas com essa tranquilidade e pensando sempre nesse ideal. Votem naquele que efetivamente acredite que vai fazer uma modificação, que vai alterar, que pense numa totalidade, que tenha um programa palpável. O voto não pode ser o voto, eu não voto nesse porque eu não gosto daquele. Então, para boicotar aquele, eu voto nesse. Não é um voto legal. Não é o caminho correto. Não é o caminho correto. Essa é a destruição da democracia. Representativa, nesse caso. Né? Daquela parte mais formal. Porque eu vou estar dando mais quantidade de votos a um candidato, não porque eu acredito no programa de governo. O programa de governo ele pode ser irrelevante para mim, mas é porque eu quero derrubar outro. Não, isso, do meu ponto de vista, efetivamente, deixando bem claro aqui, não percebo isso como a melhor razão de se votar. Certo. Professor Fábio, quero lhe agradecer, obrigado pela vinda até os estúdios da TV Cidade, sempre portas, microfones e câmeras abertas para falarmos sobre esses assuntos que são importantes, nós precisamos trazê-los à discussão. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, então, Leandro, à TV Cidade, obrigado ao CS, que liberou também, quando precisar estamos aí.
Com certeza. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Professor Fábio Beltrame foi o nosso convidado no programa de hoje e vou convidá-lo também oportunamente para falarmos sobre essa questão política que envolve o Brasil, e me parece que a própria América Latina teremos muitos temas para ingressar nessa questão também. Passado o processo eleitoral, depois oportunamente vamos convidá-lo para que volte a esta bancada aqui no programa Cidade Aberta. Estamos chegando ao final do programa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Eu quero mais uma vez reforçar o convite, então, a você que nos acompanha, domingo, cobertura das eleições aqui pela TV Cidade, acompanhe a nossa programação, canal 14 da NET, vamos estar trazendo informações da rua, boletins, enfim, as imagens da eleição, o eleitor indo, os farroupilhenses indo para a votação, a movimentação, e claro, depois, na reta final da participação do eleitor, nós entraremos com força total aqui no canal 14, então na cobertura, nas análises, nos comentários, nas opiniões, com um time seleto de convidados que estarão aqui, ocupando a bancada também da programação especial sobre eleições da nossa TV Cidade. Vamos repercutir a eleição do domingo, a decisão do eleitor, o novo prefeito, vamos falar sobre os vereadores, os desafios do município, enfim, qual será o recado que você, farroupilhense, vai colocar nas urnas? Vamos acompanhar tudo isso, então, aqui pela nossa TV Cidade. É importante a participação de todos, porque os próximos 4 anos também estão nas nossas mãos. Como disse o professor, nós, por meio da democracia representativa, por meio do voto, nós temos a oportunidade, temos o canal, então, para apontar, eleger os nossos representantes. Ficamos por aqui com o programa. Eu desejo a todos vocês um forte abraço. Até amanhã, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. E você já sabe, a gente se vê aqui na TV Cidade. Valeu, até a próxima.